A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos para mais uma reflexão bíblica, um assunto bíblico, e hoje nós vamos falar de escatologia, de um assunto que está inserido nesse estudo, nesta doutrina das últimas coisas, que é muito importante, onde surgem muitas dúvidas, pensamentos às vezes até errôneos. Nós vamos falar aí do estado intermediário, E para nós chegarmos a este assunto, primeiro nós precisamos entender que escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas, nós precisamos aí priorizar o estudo da Bíblia, sistemático da Bíblia Sagrada. Nós precisamos priorizar, porque a Bíblia tem a totalidade das informações, ela é completa em suas informações. A Bíblia é o meio pelo qual Deus achou por bem se revelar a nós. Então, aquilo que Deus quer que nós compreendamos, está inserido na Bíblia Sagrada. Aquilo que Deus achou por bem revelar a nós, está aqui na Bíblia Sagrada. Fazendo isso, entendendo que a Bíblia ela é a forma correta, ou a mais correta de compreensão, de se chegar à compreensão da doutrina das últimas coisas, entendendo que a Bíblia é plena, infalível, tem a totalidade das informações. Nós vamos fugir do campo especulativo, nós vamos fugir daquilo que é especulação. Então, nós temos que entender esse passo, tá? Entender que a Bíblia tem a totalidade das informações e fugir das especulações. Procurar sempre não ser especulativo. Então, dentro da doutrina das últimas coisas, nós encontramos aí o estado intermediário, onde vão os mortos, tanto em Cristo, tanto aqueles que morrem sem uma devoção a Cristo, sem crer em Cristo, sem viver no caminho do Evangelho. Então, a escatologia bíblica para nós, pré-tribulacionistas, nós acreditamos no arrebatamento da igreja. Nós acreditamos aí no arrebatamento da igreja. Então, a igreja será arrebatada. E o estado intermediário, nós podemos encontrar pessoas ou aí grandes movimentos, seitas, e até mesmo aqueles que dizem ser nossos irmãos. Nós até, em alguns casos, os chamamos de irmãos, e eles não acreditam, tem aí muitos segmentos que não acreditam aí na consciência dos mortos, consciência da alma. Acreditam que após a morte eles estão dormindo de uma forma inconsciente, o que chamamos aí de sono da alma, o sono da alma. Eles morreram, eles estão inconscientes, não lembram do que eles passaram aqui na terra, que eles vivenciaram até o momento da sua morte. Então, o sono da alma é difundido aí, ensinado por alguns segmentos, tá? E este pensamento, ele não é um pensamento aí que nós compartilhamos, não é um pensamento que nós acreditamos. Nós acreditamos que a pessoa, ao morrer, ela tem consciência, o estado intermediário daqueles que nós acreditamos. Ela tem consciência, ela sabe para onde foi, ela sabe o porquê está lá, ela sabe o porquê o destino dela foi este. E nós precisamos aí entender através de textos bíblicos, texto que nós usamos, que aparece dando toda essa ênfase, o texto de Lucas 16, onde aparece ali o rico
e Lázaro. O rico e Lázaro, alguns vão chamar de parábola, uma parábola, a parábola do rico e Lázaro. Alguém vai chamar de uma história, Jesus narrando uma história que aconteceu, porque ali há diálogo, há nomes de pessoas, e uma parábola não pode conter nomes e um diálogo. Mas vamos para aquilo que está no texto, porque uma parábola também contém verdades centrais. Uma palavra também contém verdades espirituais. Então, se é ou não é uma parábola, deixa aí para o campo dos estudiosos, aí, daqueles que estão aí mas vamos lá, sem defender o nosso pensamento, se é ou não é. Mas Cristo mostrou uma verdade ali ao contar. E esta verdade vem mostrando para nós um diálogo. Primeiro, os mortos, que são o rico e Lázaro, eles vão para um lugar. Eles vão para um lugar. E o lugar que eles vão é o Hades. O Hades. Vamos ler, aí nós já comentamos. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, e estando em tormentos, sentia o tormento. Quem está em tormento não está inconsciente. Então, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Tinha conhecimento da lei, porque ele conhece Abraão e conhece também Lázaro, ele tem lembrança de Lázaro, e conhece Abraão. E seguindo o discurso, nós vamos ver que há um grande abismo, de um lado o Hades, do outro lado o seio de Abraão. O seio de Abraão é onde está Lázaro sendo consolado. O Hades é onde está o rico sendo atormentado. E ele vai clamar. E clamando disse: Abraão, meu pai. Aí nós entendemos aí que ele era um judeu, que ele vivia a fé, ou aparentava em vida. Mas vamos lá. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado em chama, ou nesta chama. Então ele conhece Abraão, ele tem um sofrimento, ele pede misericórdia. E nós, seguindo, Abraão vai dizer a ele: lembra que recebesse os teus bens em vida, e Lázaro somente males. Agora ele é consolado, e tu atormentado. Então, nós vemos a consciência aqui. Seguindo, nós vamos ver que Abraão vai citar que não dá para ele passar de um lado para o outro, porque havia um grande abismo. Então, quem está no Hades ali, quem está no seio de Abraão, ficaria ali. Lembrando que todo aquele espaço onde eles estavam era chamado de Hades. Ele lembra dos seus irmãos que está na terra. Vai pedir para ir avisar os seus irmãos para que eles não vão para este lugar.
Abraão vai lembrá-lo que lá há a lei e os profetas, lá há a palavra de Deus, a regra de fé, que dá ao homem a condição de estar aí ou aqui, lá há a palavra de Deus. Não tem como. Então, não tem um relacionamento, não há conversa entre mortos e vivos. Então, tem consciência daquilo que ele passou, não daquilo que está acontecendo agora. Porque agora é a palavra de Deus. Então, também de mortos voltar para conversar, isso é falácia, né? Voltando também aqui, nega também aí o purgatório. Purgatório, que é um lugar aí que a pessoa, sentido a teologia católica, né, vai para esse lugar para esperar, né, aqueles que têm aí impurezas, pecados não perdoados. Então eles vão e ficam nessa sala esperando para ser purificado. Também não. Aqui também não mostra isso. Ou é céu ou é inferno. Né? Porém, estão conscientes. E isso se deu até os dias de Jesus, guardes. Depois Jesus, na cruz, vai aparecer os ladrões e um vai acreditar em Jesus. Jesus vai dizer a ele assim, depois da sua confissão que ele era o Cristo, vai dizer, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Né? Lucas 23, eu acho que é isso, deixa eu ver, Lucas 23, isso, 43. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Nós vamos basear o Hades fica no Hades, é uma sala de espera, lembrando, não é o purgatório, né? E também não é o inferno ainda. O inferno é o mesmo que o lago de fogo, que está em Apocalipse, nós vamos falar em instantes. Mas em Efésios 4:11 diz que Jesus desceu e levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Olha o que está em Efésios 4. Vamos ver o versículo aqui, para nós entendermos. Efésios 4, a partir do versículo 8. Vamos ler a partir do 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. O que nós acreditamos aqui? Ele desceu lá e tirou do Hades o seio de Abraão, que agora passa a ser o paraíso de Deus. Outra sala de espera também, né? Mas na presença de Jesus. Então os salvos hoje estão conscientes na presença de Jesus e aqueles que não escolheram ou optaram por seguir Jesus, que morreram, estão no Hades. Ou, como falamos assim, numa sala de tormento, sendo atormentado para o tormento final, que é o lago de fogo. E estão de uma forma consciente. Vimos aqui em Lucas 16, na passagem de Lázaro, que eles estão conscientes. Em Apocalipse também, tem alguns textos, ou um texto específico, que vai mostrar a consciência deles, que é Apocalipse 6, do 9 ao 11. Apocalipse 6, do 9 ao 11, os santos ali da grande tribulação.
Em outro momento nós falamos da primeira e da segunda ressurreição. Acho que nós precisamos falar aqui para entender mais, com mais, sendo mais específico. Ó, Apocalipse 6, 9 ao 11. Olha o que está escrito. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julga em vigas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Lembrança, tem consciência. E cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Consciência. Pedindo para Jesus, até quando? Então, eles não têm consciência do mundo atual, não tem necessidade, né, de saber o que está acontecendo. Mas o porquê eles estão lá, eles sabem. E estão de uma forma consciente. Olha só o que Paulo vai dizer. Paulo vai dizer em Filipenses 1:23. Primeiro nós vimos Jesus falando para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele leva, né, o seio de Abraão. E agora está no terceiro céu, que Paulo vai visitá-lo, né? Se no corpo ele não sabe, ou fora do corpo. Está em Corinto, Paulo contando a sua experiência. Mas Filipenses 1:23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda melhor. Partir e estar com Cristo. Então quem parte hoje está com Cristo. Lembrando o que eles citam lá de Eclesiastes 9:5, que o corpo volte ao pó e o espírito volte a Deus que o deu, lembrando que ali é para juízo, para o destino. Vai se apresentar a Deus, vai para o céu ou vai para o inferno. Então, ali é para o sentido do juízo de Deus, que está em Eclesiastes. Mas nós vemos aqui que é partir estar com Cristo, consciente, estão conscientes, né? Então, eu falei aqui que o Hades, hoje permanece uma sala de espera em tormentos, que nós vimos, sendo atormentado, e o outro está sendo consolado. E Paulo quer partir, estar com Cristo, esse terceiro céu, o paraíso. Paulo vai dizer que esteve no paraíso de Deus, eu acabei de citar, mas eu quero deixar aqui o texto para os irmãos, que está no espinho na carne, 1 Coríntios, 2 Coríntios 12, isso mesmo, vamos ver se... Isso, 2 Coríntios 12. Conheço um homem em Cristo há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. Aí no versículo 4, ele vai dizer, foi arrebatado ao paraíso e viu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Então, teve uma experiência, céu, terceiro céu, o paraíso, onde os salvos estão hoje na presença de Deus, que Paulo está em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo. E o ladrão que foi ao paraíso, de uma forma consciente. Para nós concluirmos, entendemos aí que estão conscientes. Eu falei que o Hades hoje, né, a sala sendo atormentado, Jesus tirou de lá, levou cativo o cativeiro, levou para o paraíso de Deus, está hoje no paraíso. E também agora, quando se dará a inauguração do inferno? Mateus 25:41, Jesus ele vai dizer que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mateus 25,
25:41 vai dizer que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Olha o que está escrito, 25:41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Fogo eterno. Foi preparado para o diabo, seus anjos. Felizmente, aquele que nega Cristo, ele acompanha. Então há algumas etapas. Há a inauguração do inferno. O inferno também é chamado de lago de fogo, né? Inferno, como já falei. Tá? Apocalipse 20, 14, 15. Fogo eterno. Tormento eterno. Mateus 5:22 vai falar do Geena. Bem, né? E nós vamos perceber, lembrando que quem pode fazer perecer no inferno, temei, né? Antes temei, não temei o homem, que pode simplesmente matar, mas temei aquele que pode te fazer perecer no inferno. Jesus tem autoridade de tudo. Ele é supremo em tudo. Ele está acima de todas as coisas. Isso está em Mateus 10:28. A gente acreditar em Jesus, né? Temer a Jesus. Mas o homem, ele, pelos seus próprios passos, pelas suas escolhas, ele vai para um lugar que não foi preparado para ele, como vimos em Mateus 25. Foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas, quando Jesus, aí do passo da escatologia bíblica, nós dividimos, primeiro nós vemos aí acontecendo o arrebatamento da igreja, né? Aí vi um período de apostasia, arrebatamento da igreja, grande tribulação. Quando a grande tribulação estiver acontecendo, no céu vai estar acontecendo a bodas do Cordeiro, a entrega dos galardões, tribunal de Cristo e a bodas do Cordeiro. Mas, como que vai receber galardões? De uma forma inconsciente. Consciência, irmão. Tem consciência do que fez. Após, Jesus vai vir em grande glória e vai iniciar o milênio. Quando ele vir em grande glória, aí dá o início. Acontece o início aí, ou a inauguração do inferno, que é o lago de fogo. Quando ele vier em glória, o anticristo e o falso profeta que estavam no período da grande tribulação, atormentando os povos aqui na terra, ele vai ser lançado vivo no lago de fogo. Olha só como está. Apocalipse, já estamos concluindo. Apocalipse 20, versículo 19, versículo 20. Jesus vindo em glória. Oh, glória a Deus. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. A inauguração. Alguém acredita que se dará em 4 etapas. Quero aqui ser rápido. A inauguração pelo falso profeta e o anticristo. Em seguida, acredita-se aí no julgamento das nações, que está em Mateus 25, 41 e 46. Que eles irão para o fogo eterno, tormento eterno. A terceira etapa aí, outros acreditam que é só 3 etapas, que é a inauguração, depois o diabo e seus anjos, que está Apocalipse 20, 10. Olha, Apocalipse 20, o versículo 10. Olha o que está escrito.
E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. De uma forma consciente, vai ser atormentado para todo sempre. O amor de Deus aqui não vai negar a sua palavra, não, irmão. Não vai negar. De jogá-los no mar do esquecimento e outros ser absolvidos. Não. Tormento eterno. Aqui o diabo, a trindade satânica agora, já está sendo atormentado para todo sempre, no término do milênio. Se juntou ao falso profeta e ao anticristo, né? Aí, isso está em Apocalipse 20, 10 que lemos. E o último é após o juízo final, né? Serão lançados os ímpios. Após o juízo final, todos os ímpios estarão reunidos no inferno. Apocalipse 20, 15 e 21, 8. Olha o que está escrito em 20, 15. E a morte, que é no juízo final, o grande trono branco final, no momento da abertura dos livros. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, para ser atormentado para todo sempre, de uma forma consciente. De uma forma consciente. Apocalipse 21, 8 também tem um versículo. Mas quanto aos tímidos e incrédulos, os abomináveis, aos homicidas, e os fornicadores, e os feiticeiros, e os idólatras, e a todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Serão atormentados para todo sempre. Tem consciência. E vai ser uma consciência eterna, longe da presença de Deus. Vimos aí as 4 etapas, ou 3 etapas, como preferem, da eternidade no inferno. O diabo, ou o anticristo e o falso profeta inaugurando, depois o diabo e os seus anjos, todos aqueles que o seguiram, que negaram a Jesus, vão viver uma eternidade de tormento, conscientes, entendendo o porquê está ali. E o maior sofrimento é sofrer uma eternidade longe da presença de Deus. Lembrando, o texto base que nós lemos, Lázaro consolado, levado pelos anjos e consolado. O rico atormentado. Não se dá para fazer mais nada após a morte. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Aqueles que puder, curte, compartilhe esse vídeo para que alcance o maior número de pessoas. Que Deus abençoe você grandemente. Um abraço a todos.